Você que administra uma hospedagem, uma acomodação por temporada como anfitrião ou ainda não atua, mas gostaria de saber mais sobre o mercado de hospedagem, o que é um bom resultado? Cobrar uma diária alta? Ter um calendário com 100% de taxa de ocupação sem nenhuma diária ociosa? Hóspedes satisfeitos? Faturar alto? Ou muitas reservas futuras no calendário? E se eu te disser que existem duas crenças muito comuns que, apesar de parecerem bons sinais de um bom trabalho, na verdade estão travando seus resultados. Na aula de hoje eu vou te mostrar que crenças são essas e o que você precisa fazer para alavancar, para decolar com o faturamento da sua acomodação. Então solta a vinheta, vem comigo. Mais uma vez, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E na aula de hoje, olha só, é um tema que eu tô animado. Por quê? Porque sabe aquela coisa que começa a te dar um pouco de agonia, de tanto você ouvir, de você ver, e na verdade, não é que são fake news, não é fake news. Porque eu gosto de falar de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São coisas que a gente acredita, mas na verdade não é aquilo, são contraintuitivos. A gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. E já já você vai entender bem o que eu tô falando. Deixa eu primeiro começar a aula do jeito que eu gosto, que é apresentando um quadro, apresentando o flipchart, e daqui a pouco a gente já entra na parte mais técnica, combinado? E aproveitando aqui o momento, já deixa eu pedir para você o seguinte, deixa o like, não custa nada para você. Se você tiver alguém que você possa compartilhar o vídeo, um anfitrião, um administrador de pousada, seja qual for a hospedagem, seja qual for a acomodação que você acredita que vai ajudar, fica à vontade, assim você me ajuda e eu tô te ajudando gravando esse vídeo gratuito. Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber outros conteúdos, que eu toda semana tem pelo menos 2, 3 vídeos para você ficar ciente quando os vídeos forem ao ar, combinado? A aula de hoje é muito claro, vou aproveitar para matar duas coelhos com uma cajadada. Existem duas crenças que as pessoas, quando eu falo pessoas, são quem? Os anfitriões, muito de aluguel de temporada, que ainda é um mercado muito novo, com pouco conhecimento, pouca instrução, então é normal, é natural eu ter muita dúvida. E até por isso eu estou aqui para esclarecer. Então, tem duas crenças que é muito forte, que os anfitriões são um pouco apegados, que acham que está ajudando, mas na verdade, assim, pensando em resultado, que é o objetivo do meu canal, qual que é o objetivo aqui do Me Casa Sua Casa? Trazer conhecimento para você colocar em prática, para você executar e conseguir faturar, melhorar o resultado, sendo bem objetivo, bem prático. E eu vejo que essas duas crenças, elas servem como corrente, como âncoras do faturamento das hospedagens. E pessoal, quando eu falo hospedagem ou quando eu falo acomodação, é porque o conteúdo que eu trago para vocês é do mercado de hospedagem. Eu entendo muito de aluguel de temporada, mais especificamente porque é a minha área de atuação, mas todo o conteúdo também se aplica, por exemplo, pousada, se aplica a hostel, albergues, até hotéis, o mercado de hospedagem como um todo, tá certo? Mas eu consigo falar com mais propriedade do aluguel de temporada porque eu administro acomodações por temporadas e eu lido mais no dia a dia com anfitriões. Mas eu coloquei hospedagens aqui porque também serve para o mercado de hospedagem como um todo. Existem dois mitos, duas crenças limitantes que os anfitriões, administradores de hospedagem, seja qual hospedagem for, muitas das vezes acham que estão abalando, acham que estão fazendo um bom trabalho e não é que não estão, tá? Vou ter um pouco de cautela também. O que eu vou passar com vocês, ó, daqui a pouco, as duas crenças que impedem hospedagem de aumentar o faturamento. Não é que não esteja fazendo um bom trabalho, às vezes até tá. Só que quando a gente vê esses sinais, esses fatos, né, quando acontecerem, a gente tem que ligar um sinal de alerta, porque é um sinal, um termômetro que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar o resultado. E quando eu falo melhorar o resultado, mais uma vez, bem objetivo e bem prático. O que é melhorar o resultado? Aumentar o faturamento, tá certo? Porque se a gente está levando a sério, se a gente quer fazer acontecer, não tem jeito. Tem que faturar, tem que dar lucro. O negócio é feito para isso. Claro que tem outras partes que a gente não pode ignorar de maneira, de jeito nenhum, que é o quê? Oferecer uma boa experiência para o hóspede, né? Ficar satisfeito, até porque uma coisa leva a outra. Não estou falando que é só o faturamento que importa, muito pelo contrário, mas o faturamento importa e muito. Quando eu falo resultado, é aumentar o faturamento, combinado? Então olha só, vamos lá. Eu vou passar agora com você as duas crenças limitantes. E, não sei se você reparou, eu coloquei uma seta para essa sigla JR, porque essas duas vão me levar a um conceito, na verdade é uma métrica, um indicador desse mercado, que é pouco conhecido, mas depois que você entende isso, o jogo vira. Fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil entender. Porque o que acontece? O mercado de hospedagem tem o fator da sazonalidade. Quando a gente entende isso e começa a trabalhar a favor, porque olha só, a sazonalidade é uma característica intrínseca do mercado. Vai além da minha vontade, vai além da sua vontade, vai além da vontade, da nossa vontade, da vontade da comunidade
E do Airbnb de qualquer coisa. O mercado é assim, tem sazonalidade, tem picos. Quando a gente entende essa dinâmica e começa a trabalhar nossa acomodação, nossa hospedagem a favor disso, e tem formas, fica mais fácil. Porque você sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. Não precisa ninguém vir te falar, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Você não precisa ficar decorando, você entende. Você pega a lógica, você pega a dinâmica do mercado. E essa sigla aqui vai ajudar muito a gente a entender como fazer isso, combinado? Sem querer antecipar as coisas, é só para dar um gostinho para vocês entenderem um pouco aqui do quadro. Quem desenhou a âncora foi a Camila, minha esposa, ela deixou um coraçãozinho, eu falei, não vou apagar não. Então, beijo pra Camila, obrigado pela ajuda, que eu não seria capaz de fazer essa âncora. E eu falei, eu acho que a âncora passa muito bem a ideia, né, do que trava os resultados, porque não fatura mais, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O que interessa aqui, Henrique? As crenças que impedem hospedagem de faturar mais. E ó, eu não quero que você leve as coisas que eu vou falar aqui pro pessoal. Eu tô falando porque eu sei que acontece com muita frequência, muitas pessoas acreditam nisso, e eu sei que algumas pessoas podem estranhar, falar, peraí, tem uma coisa estranha que você vai falar aí, mas eu vou te explicar. Porque eu estou desde 2016 nesse mercado, eu tenho meus alunos da mentoria Me Casa Sua Casa, então eu vejo essas coisas acontecendo e eu sei que para muitos, à primeira vista, pode parecer estranho, porque realmente é o que eu falei para você, é contraintuitivo, não é fácil enxergar. Não é à toa que a maioria acha que realmente é um bom sinal e não que não seja, mas dá para melhorar, dá para faturar mais, tá? Então eu estou te fazendo esse apelo, esse pedido, na verdade, um pouquinho de mente aberta. Então, quando eu for te apresentar os pontos, vou te pedir um pouco de calma, espero que eu vou falar, e se tiver dúvida, o que for que seja, coloca nos comentários. Eu leio os comentários, às vezes eu não consigo responder todos, não vou mentir para você, mas eu leio todos e vira e mexe, com muita frequência eu trago temas da aula de acordo com os comentários que vocês fazem. Por quê? Porque eu entendo qual é a maior dificuldade de vocês, aonde que eu posso ajudar mais. Então, o comentário que vocês fazem me dá muito insumo. Deixa o comentário, deixa o like também, não custa nada, pô. Então vamos lá, pessoal. 2 crenças que impedem hospedagens de aumentar o faturamento. E a primeira, na verdade, é esse clássico. Olha só, calendário 100% ocupado é sinônimo de faturar alto. Esse é um clássico. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Faturar alto, só para sair um pouquinho da subjetividade, tentando ser mais específico, apesar de ainda continuar genérico, é o potencial da acomodação. Henrique, como assim? Você está me dizendo que um calendário sem nenhuma diária ociosa, todo preenchido com reserva, não está faturando o máximo, não está tendo o máximo de resultado que poderia ter? Exatamente isso. Não é porque o seu calendário está totalmente ocupado, 100% reservado, não tem uma única diária ali, 100% taxa de ocupação. Isso é um sinal de fumaça, é um alerta que provavelmente você está cobrando uma diária mais baixa do que você poderia. E aí tem que ter muito cuidado, muita cautela ao falar isso. Por quê? Eu vou fazer um exercício que, apesar de não ser real, é didático. Você já vai entender, tá? Imagina um cenário hipotético. A gente pega um mês, nesse mês suponha que são 30 dias. Se você cobra a diária de R$10 e você aceita uma diária, você concorda comigo que é bem possível, é bem capaz que o seu calendário inteiro fique lotado com várias reservas? Você está cobrando R$10. Pô, R$10 a pessoa às vezes nem quer viajar, mas tá tão barato que ela reserva às vezes só para... E se tiver que cancelar, dane-se, porque não vai fazer diferença. Então é o seguinte, imagina você tem 30 reservas de uma diária. 30 reservas de uma diária. O seu calendário está 100% ocupado. E para você conseguir 30 reservas de uma diária, é o mais possível que você consiga se você cobrar algum preço abaixo. Porque cada diáriazinha ali, por estar tão barato, você vai conseguir uma reserva. Então, quando você tem um calendário lotado, um calendário 100% lotado, normalmente é um sintoma, é um sinal, está saindo uma fumacinha, e onde tem fumaça tem fogo. Isso costuma ser um sinal que você não está praticando um preço que você poderia. Só que eu tenho que ter muita cautela ao falar isso, muita cautela. Por quê? Quando eu falo que você está cobrando um preço além do que você poderia, eu não estou falando que é para você chegar agora e aumentar o preço da diária cobrada. Não é isso. Por quê? Eu já falei para vocês várias vezes, tem vários vídeos meus no canal falando sobre precificação. Precificação não é definir um valor, precificação é uma estratégia. Então, se você está com um calendário lotado, está com os 30 dias cheios, o que você tem que fazer? Se você está com um calendário muito cheio, você tem que olhar para os 4 pilares da estratégia de precificação. Quais são esses 4 pilares? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Olhar para esses pilares e se perguntar ou analisar os dados das suas reservas, que eu espero que você anote, né? Porque os dados das reservas que a gente já recebeu, que está nas nossas mãos, vale ouro para quê? Decisões futuras. Então, é o passado, é o histórico de reserva para tomar decisão para o presente e para o futuro, tá certo? Então, o que você faz? Você pode olhar para isso e tomar algumas decisões. Por quê?
Porque a maioria das pessoas aumenta o valor da diária e pronto. Vai lá, cobra 300, 350, o calendário está muito cheio, mas não é assim que a banda toca. Como que a banda toca? Como que funciona? Você olha para a estratégia de especificação, olha para cada um dos 4 pilares e faz ajuste. Então, por exemplo, dentro de uma temporada, ou dentro de um evento, você pode aumentar o valor base ali. Ou você pode criar novas linhas dentro do plano de tarifa. Ou, num plano de tarifa, você pode diminuir a quantidade de diárias mínimas, ou aumentar o valor de cada linha do plano de tarifa. Se está parecendo muito técnico para você, se você não está entendendo muito o que eu estou falando, o que eu recomendo para você? Assiste vídeos que eu falo de precificação, dos planos de tarifa, temporadas e eventos, preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana. Por quê? Porque isso é estratégia de precificação. A partir do momento que você precifica usando essa estratégia, aí sim você está no caminho, na direção certa. Por quê? A estratégia de precificação foi criada, foi desenvolvida, estruturada para a gente aproveitar a sazonalidade do mercado. Por quê? Qual que é a lei mais fundamental do capitalismo? A lei da oferta e da procura. O que é sazonalidade? Sazonalidade são picos de demanda. Imagina uma loja que vende chocolate. Você concorda comigo que ao longo do ano ela provavelmente vai ter uma estabilidade, enfim. Só que na Páscoa, no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, essa loja que vende chocolate vai ter pico de venda, certo? Contra a sazonalidade. Com hospedagem a mesma coisa. Tem uma estabilidade e com alguns picos, ano novo, carnaval, os feriados, finais de semana, enfim. E aí, por que a estratégia de precificação é adequada? Porque ela foi criada, foi estruturada para conseguir aproveitar esses picos. Então, quando tem pouca procura, tipo assim, uma segunda, terça, o preço personalizado por dia da semana deixa a sua diária, deixa a sua hospedagem mais atrativa, porque leva em consideração a baixa de procura ali. Ao mesmo tempo, um ano novo tem uma baita aumento na procura. A estratégia de precificação, ela consegue fazer essa leitura e aproveitar, tá certo? Então, a partir do momento que você para de precificar, colocando um preço fechado lá, né? Quando você vai no Airbnb, quando você vai na Booking, aí tem um preço, quanto você quer cobrar na diária? Você bota um preço lá, né? Muitas pessoas acham que precificar é isso. Não é isso. Precificar é você estabelecer a estratégia de precificação, esses 4 pilares, e sempre quando você perceber que é o momento de fazer uma revisão, alterar, atualizar, você olhar para os 4 pilares e ver aonde faz mais sentido mexer. Isso sim é precificar diferente do que muitos pensam. Infelizmente, precificar dessa forma completa, usando os 4 pilares da estratégia de precificação, não é possível pelas plataformas, direto pelo Airbnb, direto pelo Booking. Você consegue fazer um paliativo, fazer um espelho paralelo, mas não fica da forma ideal, vamos dizer assim. Dá para adaptar? Dá para adaptar. Mas não fica da forma mais pura, vamos dizer assim. Mas Henrique, se não dá pelo Airbnb, se não dá pela Booking, se não dá direto pelas plataformas, como que eu faço? Aí é um outro assunto, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu, por exemplo, assino o Channel Manager. Channel Manager é um gerenciador de canais, é um software, é um sistema centralizador, um facilitador que fica por trás ali, todas as informações relativas à hospedagem, esse sistema entende e envia para as outras plataformas. Para quê? Para fazer a comunicação. Então, se eu tenho uma reserva na Booking, se eu aumento um preço, também reflete tudo no Airbnb, reflete no site próprio, reflete em outras plataformas que eu posso anunciar. No caso do Mi Casa Sua Casa, tem muito resultado na Booking, muito resultado no Airbnb. Então, a nossa estratégia foi ficar e focar nessas 2 plataformas. Olha que interessante. Essa é a primeira crença. E por que eu coloquei aqui? Porque às vezes, quando eu estou conversando com anfitriões, pessoas que ou já trabalham, ou conhecem alguém que trabalha, vem não é se gabando, mas vem meio falando assim, com orgulho: caraca, estou administrando acomodação por temporada, minha pousada está 100% cheia, não tem uma diária ociosa. Isso é louvável, não é que é um mau resultado, não é isso. Mas na minha cabeça, na hora vem, não está faturando o que poderia faturar. E eu falo muito para os meus alunos da mentoria: o melhor feedback do nosso trabalho, você olha e se pergunta: eu estou fazendo um bom trabalho? Pega o calendário da sua acomodação para os próximos 15 dias, 15, 20 dias. Se você não tiver nenhuma reserva de hoje até os próximos 15 dias, isso é um mau sinal. Por quê? Na sua região provavelmente tem procura, tem demanda. Se você não está conseguindo atrair essa demanda, essa procura, isso é um sinal muito claro, tá? E aí daqui a pouco eu já vou te explicar onde que entra esse JR aqui que vai encaixar esse entendimento. Enfim, eu só te falei isso dos 15 dias porque o calendário para os próximos 15 dias é um bom norte, é um bom termômetro também para a gente saber como que a gente está indo. O que não pode acontecer é para os próximos 15 dias você não tem nenhuma reserva. Se você não tem nenhuma reserva para os próximos 15 dias, se as próximas 15 diárias do seu calendário estão todas ociosas,
aí é um alerta vermelho. Aí é um alerta vermelho, tá? Enfim, recomendo que você assista outros vídeos do YouTube, porque com certeza vai te ajudar. Fechou? Então vamos lá. Essa é a primeira crença limitante, que ó, é uma âncora de faturamento de muitas acomodações. Se você vê o seu calendário estiver entupido, 100% com reservado, aquela coisa toda, então você vai lembrar dessa aula. Então beleza, Henrique, olha, fez sentido, realmente eu não tinha pensado por esse ângulo. E coloque seus comentários, você concorda, você já tinha pensado nisso, se você discorda de alguma coisa, fala também. Aqui a ideia é a gente interagir, tá, pessoal? Então vamos lá, e esse daqui também é um clássico. Reservas com, botei muita antecedência, são as mais financeiramente vantajosas. Por que eu coloquei isso aqui? E isso é muito comum acontecer com quem está começando. Por exemplo, proprietário tem um apartamento, uma acomodação, uma casa de praia e está entrando agora na temporada. E aí vamos supor que falta 6 meses, 7 meses para o ano novo, 4 meses, sei lá. Aí pinta uma reserva, surge uma reserva para o ano novo. Aí o proprietário, o administrador fica todo pomposo, ó, já tô com reserva para o ano novo, coisa linda, maravilha, uma diária é naturalmente maior. Quando eu olho, quando eu escuto, quando eu vejo, o que vem na minha cabeça? Não está faturando o que poderia. Por quê, pessoal? E aí o porquê mais técnico, eu vou te explicar com isso daqui. O JR é o seguinte, janela de reserva. Porque vocês vão entender que é o seguinte, se uma reserva é realizada com muita antecedência, isso é um sinal que o valor que você está cobrando na diária não é o máximo valor que você poderia faturar. Por quê? Porque muita antecedência ainda não está no pico de procura por aquela data. Você vai entender um pouco melhor quando eu passar aqui para entrar na janela de reserva. Mas o lance é o seguinte, hospedagem, quando a gente fala de hospedagem, é também, entre aspas, um jogo. O jogo não é uma palavra muito boa, mas tem muito a lógica da paciência. Você concorda comigo que, vamos voltar para um cenário hipotético, que não é real, mas é didático. Se você pega o seu calendário de um ano inteiro, vamos botar exemplo aqui 2022 inteiro. Se você coloca R$10 a diária, você concorda comigo que você vai entupir de reserva capaz de até o final do ano. Concorda comigo? Por quê? Vai ter muita procura, está muito barato. Mas isso quer dizer que você está faturando o máximo? Não. Tá? Mas aí você vai me explicar, Henrique, mas como assim? Olha só, eu consegui cobrar um valor mais alto que eu cobro na minha diária, só que pro ano novo, e falta 4 meses. Não é o melhor cenário? Eu já tô com reserva, com antecedência, sei que eu vou ganhar mais e eu tô te falando não. Você está deixando de faturar. Por quê? Você poderia ter colocado um valor maior na tua diária e esperar um pouco. Por que esperar um pouco? Porque vai ter um tempo de distância, que não é essa antecedência toda, 4 meses, 5 meses, um tempo de distância, provavelmente 1, 2 meses, que nesse tempo de distância para a data da reserva, por exemplo, do ano novo, vai ter o pico de procura. Quando chegar nesse pico de procura, aí as pessoas pagariam um valor maior. Mas enquanto você não está nesse pico de procura, você provavelmente consegue uma reserva de valor muito abaixo que você conseguiria. Só que dá uma falsa sensação que você está fazendo um bom trabalho no sentido de já tem a reserva, aí dá uma previsibilidade, uma segurança, o calendário já está reservado, te dá mais planejamento para trabalhar, para você programar sua equipe de faxina, de limpeza, de enxoval, tem um monte de coisa aí, de manutenção. Quando tem uma reserva com antecedência, dá uma sensação boa no sentido de, estou fazendo um planejamento e realmente isso faz sentido mesmo, tá? É bom ter um planejamento. Reserva em cima da hora é a pior coisa, as coisas estão correndo, etc, etc, etc. Mas o que acontece? Quando a reserva é com muita antecedência, você está deixando de faturar o que você poderia. Por quê? Tem uma lógica de paciência. E agora eu vou te explicar por que essa lógica de paciência entrando aqui na janela de reserva, tá? Talvez a parte técnica não tenha ficado tão claro, mas agora vai ficar que eu vou entrar nesse indicador. E esse indicador é a parte final da aula. Janela de reserva é a distância de tempo, a diferença de tempo do momento que a reserva foi realizada para a data de check-in. Então vamos lá. Antecedência da efetuação da reserva da data de check-in, certo? Até aqui, acho que está tudo certo. Ou seja, vamos supor, tá? 10 de novembro é a data de check-in. Se a pessoa efetuou a reserva no dia 2 de novembro, a janela de reserva são 8 dias. É isso que é a janela de reserva. E o que está por trás desse conceito? A janela de reserva de uma região, de uma acomodação, ela quer dizer o seguinte, qual é o pico de procura que uma acomodação está tendo? Qual é a distância? Porque, por exemplo, nesse exemplo de 10 de novembro, você concorda comigo que tem mais pessoas procurando essa acomodação no mês de
novembro, obviamente antes do dia 10, ou no mês de outubro, do que no mês de janeiro. Por quê? Porque a janela de reserva não é muito grande. Uma pessoa, quando vai fazer uma procura por uma acomodação, por uma hospedagem, por uma estadia, ela faz com uma certa antecedência, mas não com muita antecedência. É óbvio que tem suas exceções, é óbvio que tem gente que se planeja com meses, anos. Óbvio, não estou falando isso. Estou falando que o padrão, via de regra, quando vai ter uma procura por uma hospedagem, por uma estadia, tem uma distância, né, de tempo que tem um pico de procura. Então, nesse exemplo que eu estou usando, por exemplo, 10 de novembro, o pico de procura não vai ser no mês de janeiro, não vai ser no mês de fevereiro, não vai ser no mês de março, não vai ser no mês de abril. Provavelmente vai ser no mês de outubro ou até mesmo no início de novembro. O que isso quer dizer? Que a janela de reserva, na verdade, indica o pico de procura por uma hospedagem ou acomodação. E por que isso é importante? Pensem comigo. Qual que é a lei mais fundamental da natureza do capitalismo? A gente já falou aqui, ó. É a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Vamos construir esse raciocínio juntos, vou até falar mais devagar aqui, tá? Lei da oferta e da procura é, quando tem muita gente procurando alguma coisa, o preço, você pode cobrar um preço mais caro. Pensa no supermercado. Se tem uma procura imensa por carne, vai faltar carne, vai ter escassez. Então, o que o supermercado faz? Cobra mais caro. Qual que é o outro exemplo? Se tem pouca gente procurando, por exemplo, um apartamento, uma casa, ninguém está procurando, você está querendo vender sua casa, seu apartamento, e ninguém procura. Passou um mês, 6 meses, um ano. O que você vai fazer? Você vai baixar o preço da sua casa, do seu apartamento, porque ninguém está procurando. Então, a lei da oferta e da procura é uma das leis mais fundamentais, mais da natureza mesmo do capitalismo. Aí você pensa aqui comigo nesse exemplo. Dia 10 de novembro, check-in, entrada 10 de novembro. Você concorda comigo que não vai ter muita procura em janeiro, não vai ter muita procura em fevereiro, março, abril? Provavelmente, qual que vai ser o pico de procuras para reservas no dia 10 de novembro? Provavelmente o pico vai ser ou no início de novembro ou no mês de outubro. Então, a pergunta que eu te faço é, quando você pode cobrar o valor máximo dessa diária? Tá entendendo essa sutileza? É isso que é a janela de reserva. E aí, vamos voltar agora ao caso das reservas com antecedência. Ano novo, que é dezembro, janeiro. Se uma pessoa faz reserva em julho para o ano novo, o que isso está dizendo? Que não está no pico de procura. Não está no máximo de pessoas procurando para uma acomodação, para uma hospedagem. Se não tem muita pessoa procurando, você não pode cobrar um valor alto. Agora, quando chegar nesse pico, quando tiver muita gente procurando, o que você faz? Aí você pode cobrar. Então, esse é o motivo, essa é a explicação técnica que reservas com antecedência você está deixando de faturar. E muitas pessoas, e assim, até bem intencionadas e realmente acreditando nisso, por isso que o nome é crença limitante, porque muitos acreditam que é uma coisa boa e não deixa de ser, mas na verdade você está deixando de faturar o que você poderia. Então, olha que interessante essa lógica, essa dinâmica do mercado de hospedagem, né? Da procura por estadia. A gente tem que saber, a gente tem que pesquisar, descobrir qual é a janela de reserva, porque a janela de reserva é o pico de demanda por uma hospedagem numa data. Se a gente sabe que o pico faltando 15 dias, janela de reserva de 15 dias, a gente pode cobrar um valor mais alto, né, nesses 15 dias, porque é quando vai ter mais gente procurando. Olha que sacada, olha que coisa. Tá vendo? Eu te falei que nem curso pago você encontra essa informação. Eu não escondo nada, eu não preciso disso, tá? Vou sempre produzir conteúdo gratuito. Agora, os alunos da mentoria Me Caso Casa tem um acelerador. A gente faz tudo em 3 vezes, é paulada, pauleiro, o que eu aprendi em anos, eu empacoto em 3 meses. Tem encontro de perguntas e respostas, enfim, tem material, toda aula tem PDF, coisa de louco, tá? Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Então, janela de reserva é importantíssimo e a maioria dos anfitriões não ficam muito ligados nisso. Anfitriões e administradores de hospedagens também, pousada, a mesma coisa. Por que não ficam ligados? Porque ficam de olho na taxa de ocupação, fica de olho no valor da diária cobrada. Tem umas métricas lá de hotelaria, Revipar. Gente, beleza, é legal saber e tal. Custo do quarto vazio é legal saber também, mas, na minha opinião, janela de reserva é uma das mais importantes e poucas pessoas, poucos anfitriões, poucos administradores de acomodações e hospedagens se preocupam com ela, que é uma das mais importantes. Por quê? Porque a precificação deve ser balizada, né, em cima da janela de reserva. A precificação é uma coisa diária. Você vai acompanhando e tem forma de você ver na plataforma se algum ajuste, alguma atualização deu efeito, surtiu efeito. Aí você une isso com a janela de reserva, aí não tem como não ter resultado. É óbvio que tem um monte de coisa por trás, anúncios, plataformas,
configurações, algoritmos, métricas de desempenho, tem um monte de coisa, tá? Mas a precificação é uma das mais relevantes. E quando você entende toda a lógica por trás da precificação, a vida fica muito mais fácil. E vida fica mais fácil, o que eu estou falando você tem mais resultado com a sua acomodação, você tem mais dinheiro no bolso com a sua hospedagem, e a coisa começa a acontecer. As pessoas olham para você, te perguntam, você tem a oportunidade de administrar mais acomodações, você vira autoridade, vira referência. Por quê? Porque é resultado. Resultado te dá isso. E a janela de reservas, na minha opinião, é um dos indicadores, uma das métricas mais importantes para te trazer o resultado, tá? Vou te falar, a maioria esmagadora, mais de 90%, 95% não sabe disso. Tá? A precificação de todas as acomodações no Casa Sua Casa leva em consideração essa janela de reserva. E você não precisa entrar em parafuso, em noia, começar a fazer conta mirabolante. Não, na Booking tem essa informação. Na Booking tem essa informação, tá? Mas você pode considerar um padrão, uma janela de reserva de 7 dias, 7 dias, 15 dias, mais ou menos por aí, 10 dias, entre 7 e 10. Tem lugar que é mais em cima da hora. Com o coronavírus ficou muito curta, a janela de reserva era de 1 dia, coisa de louco. Mas enfim, precificar, levando em consideração a janela de reserva, é um dos grandes segredos que ninguém te conta, tá? Só o Henrique aqui, modéstia à parte. E por fim, o que ficou faltando preencher? Da demanda para hospedagem na região. Acho que aqui é termômetro. Termômetro. É um termômetro da demanda por hospedagem. Por quê? Aquilo que eu já te expliquei. A janela de reserva te indica qual que é a variação de pessoas procurando acomodação naquele dia. Então, por exemplo, no dia 10 de novembro, que eu dei o exemplo aqui para você, né? Então, por exemplo, vamos supor que no dia 10 de outubro, tinha 500 pessoas procurando uma reserva para o dia 10 de novembro. No dia 18 de outubro, das 500, foi 750 pessoas procurando. No dia 28 de outubro, 1.750. Agora você me responde com esses dados que eu te dei. Qual desses 3 dias, dessas 3 datas, você pode cobrar a maior diária? 1.750, porque é mais gente procurando, é maior procura, tá certo? Maior procura, você pode aumentar o preço. E ninguém enxerga, ninguém sabe. Agora, você sabe. E eu quero que você coloque nos comentários se você já sabia disso, se você já tinha visto em algum lugar, se fez ou não fez sentido. E outra, alguma dessas duas crenças também era a sua crença? Fala a verdade. Para mim, no início, era a mesma coisa, eu não vou mentir não. Eu também achava que calendário lotado era a melhor coisa, eu também achava que reserva com antecedência era bom, mas com o tempo, com o aprendizado, com os erros, a gente vai aprendendo e agora eu estou passando isso tudo para frente para você. Combinado? Não esquece de deixar seus comentários, é muito importante para mim. E mais uma vez, muitas aulas, muitos temas de aulas eu tiro dos comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que isso te ajude na prática, espero que eu tenha ajudado a desmistificar algumas coisas aí. Esse é meu papel, eu amo isso que eu faço e eu te vejo na próxima aula, combinado? Fui!